Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, graça e paz para todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou trazer detalhes importantíssimos sobre Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, onde diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o achará e repartirá com 7 e até com 8. Esse texto é muito importante. Porém, muitas pessoas em todo o Brasil explicam este texto de forma errada. Portanto, eu vou deixar detalhes importantíssimos em relação aos originais concernente a esse texto. Eu gostaria que agora mesmo você se aproximasse com um papel e com uma caneta em mãos para aprender muitos detalhes da Bíblia e da história judaica. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o like, curtisse meus vídeos e também eu gostaria que você ativasse o sininho para novas notificações. Se alguém te perguntar o que significa o pão ou o que significa as águas em Eclesiastes 11, o que você responderia? Isso aqui, pessoal, é um detalhe muito sério. Mas eu quero antecipar que esse texto de Eclesiastes foi escrito por Salomão, o grande rei de Israel. Ou seja, o terceiro homem mais sábio do mundo e também um dos homens mais ricos de toda a história. Então Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. E muitas destas mulheres eram egípcias. Por isso Salomão conhecia muito bem a cultura egípcia. E podemos observar que muitas pessoas aqui no Brasil usam esse texto de forma equivocada. Eles dizem que esta semente é o grão de cevada ou a semente do trigo. Porém, pessoal, vamos encontrar várias divergências na questão cultural. Por exemplo, se você pegar uma semente de trigo ou de cevada ou qualquer outro tipo de semente e lançar nas águas, vai haver muitos problemas. Por exemplo, temos a questão da correnteza. Então você vai pegar a tua semente e vai lançar nas águas. As correntezas vão levar a sua semente. Então o texto não está falando da semente literal. Porque muitas pessoas falam, olha, lá no Egito tem um rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo, e esse rio, em algumas estações do ano, ficava cheio. E então as pessoas lançavam as sementes nas suas ribanceiras. Porém, a correnteza levaria a sua semente. E isso significa que a semente não era lançada literalmente. Nunca na história os agricultores pegaram as suas sementes para lançar dentro da água. Porque a corrente vai levar a semente. Também, se o agricultor ou o semeador lançar a semente dentro da água, os peixes vão comer a sua semente. Então, a semente não poderia ser lançada dentro da água. Outro detalhe, uma semente aguenta ficar até 3 dias dentro da água sem apodrecer. A partir do 3º dia, essa semente é deteriorada. Entendeu? Então temos aqui 3 fatores históricos que mostram que a semente lançada nas águas não eram grãos, como muitas pessoas pregam nas igrejas. E em até algumas faculdades, os doutores de teologia explicam que lá no Egito, os agricultores lançavam as suas sementes nas águas e as águas levavam esta semente. E então essa semente germinava e depois
e depois as pessoas colheriam essas sementes ou os seus frutos. Porém, é uma menos verdade. Por esses três motivos. A correnteza levaria a sua semente para lugares distantes. Segundo, os peixes comeriam a sua semente. E terceiro, as sementes iriam apodrecer a partir do terceiro dia. Entendeu? Então, quando alguém pregar esta história em sua igreja, você já vai saber que é uma menos verdade, tá bom? A semente aqui não é simplesmente o grão lançado nas águas do rio Nilo. Não é, meu irmão, não é, minha irmã, tá bom? Então podemos ver que essa questão da semente é uma questão poética. Então, quando Salomão estava dizendo, olha, lança o teu pão sobre as águas, ele estava formando um provérbio. Um provérbio. Isso é muito importante, porque dentro desse provérbio vai surgir uma expressão em relação à semeadura. Ou seja, Salomão estava dizendo, pessoal, lança o teu pão sobre as águas. Isso é uma metáfora. Uma metáfora. Lança o teu pão sobre as águas. Ele estava dizendo, olha, semeiam, invista na sua vida, invista também na vida do próximo, tá bom? Faça bons negócios. É claro que você vai perguntar, pastor Matusalém, onde eu posso encontrar esses detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, midrashiano? Meu irmão, minha irmã, senhoras e senhores, vocês precisam adquirir os meus 2 livros. Esse livro é o livro de Gênesis, a revelação completa, com 715 páginas. E este livro é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 720 páginas. Você já adquiriu esses 2 livros? Ainda não? Então adquira imediatamente, porque neles eu trago detalhes em aramaico, grego, latim, sumeriano, tá entendendo? Para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. Então adquira, eu vou deixar o telefone aqui para você ligar e comprar na promoção os 2 livros. Porque o meu terceiro livro, preste atenção, o meu terceiro livro já está quase pronto. Eu estou trabalhando agora na finalização, porque eu trabalho como arte finalista e agora eu estou terminando a capa do terceiro livro, que é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Um livro poderoso, com detalhes que a maioria dos pregadores ou dos estudiosos brasileiros ainda não conhecem. Então, assim, vai ajudar bastante. Compre o livro do Gênesis, compre o livro dos sermões e já faça a reserva do terceiro livro, que é o livro ministerial A Olaria de Obreiros, que são livros importantíssimos. Compre imediatamente. Cresça na graça, cresça no conhecimento, faça investimento em você, tá bom? Eu vou voltar agora a falar sobre Eclesiastes 11, versículo 1. Lance o teu pão sobre as águas. Até porque eu tenho uma Bíblia aqui. Essa Bíblia é muito importante. A Bíblia de Spurgeon é muito boa. Nessa Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, está escrito o seguinte: lança o teu pão sobre os navios, para que este pão, ou seja, os teus grãos, seja levado mar adentro para outros países. Entendeu? Então, nessa Bíblia de Spurgeon, tem uma teoria totalmente diferente. Porque aqui no Brasil, nós pregamos, lança teu pão sobre as águas do rio Nilo. E na Bíblia de Spurgeon, está escrito, lança o teu pão sobre o navio. Ou seja, pega a semente da tua fazenda e exporte para outro país. E depois de muito tempo você colherá o dinheiro. Ou seja, e depois de muito tempo de viagem pelo mar afora, você vai adquirir o seu salário. Ou seja, o dinheiro da venda do seu material. Entendeu? Então, os americanos têm uma visão diferenciada da visão dos brasileiros. Tá bom? Até porque podemos observar que os americanos, em relação à teologia, são um pouco mais desenvolvidos do que os brasileiros. Isto porque o evangelho passou primeiro nos Estados Unidos e trouxe um avivamento gigantesco.
E os Estados Unidos, através do cristianismo, alcançou o pódio mais alto da hierarquia mundial. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, né? Então, esse Spurgeon, que é um americano, ele traz essa ideia. Lança o teu pão sobre o navio. Pega a sua semente, coloque no navio para exportar para outros países. E depois de muito tempo, você vai colher o fruto, o dinheiro, tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito legal. É muito legal. Se você não tem essa Bíblia, adquire essa Bíblia, é muito boa, tá bom? Outro detalhe que eu vou deixar para vocês é o seguinte. Aqui no Brasil tem aquela ideia realmente de que esse texto de Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, é um texto que está falando sobre o investimento na obra social. Ou seja, quando você realmente está lançando o teu pão sobre as águas, está se referindo à questão da caridade, do amor, dos dízimos, das ofertas e das obras sociais. Aqui no Brasil tem essa ideia, né? O pastor chega lá no púlpito da igreja e fala: meus irmãos, vamos lançar o nosso pão sobre as águas, que é uma questão tipológica ou uma questão simbológica. Essa questão é válida, tá bom? Lançar o pão sobre as águas significa você cooperar com a obra social para ajudar mais pessoas aqui na face da terra. Na verdade, os pastores tiram essa ideia porque eles entendem que o pão é o dízimo, é a oferta, é a sua contribuição, tá entendendo? E as lágrimas seria, no caso aqui, a dificuldade que a pessoa está passando. O próximo está passando uma dificuldade, está chorando. Então lança o teu pão sobre as lágrimas, ou lance a sua parte financeira nas lágrimas do próximo. Entendeu? Então tem essa ideia. É uma metáfora, né? É uma tipologia, uma simbologia. Lança teu pão sobre as águas. Lança teu dinheiro na vida de quem chora. É uma metáfora. Isso aqui é muito legal, pessoal, porque é válido. É válido. Mas não é o real significado. Tá bom? Então vamos lá. Se você lançar o pão sobre as águas, literalmente, no rio Nilo do Egito, a tua semente vai apodrecer, ou os peixes vão comer, ou a semente vai ser levada pelas águas. Entendeu? Então, essas águas não são as águas do rio Nilo. Entendeu? Também, se você pegar a sua semente e lançar na vida do próximo, isso aí é legal. Lança teu pão, o teu dinheiro, a tua finança, com amor na vida do próximo, na lágrima do próximo que está passando por dificuldade, tá bom? É válido, mas isto também não é o real significado do texto bíblico. O texto bíblico está falando de uma forma simbológica ou tipológica, dizendo: pegue a tua semente e coloque no navio, nas águas, e vá vender, vá passar adiante a sua semente, e não lançar nas águas ou nas lágrimas de alguém, tá bom? Mas isso aqui é bom para você aprender todas as correntes e todas as linhas teológicas. Outro detalhe é o seguinte: muitas pessoas falam, lançar o pão sobre as águas é lançar o pão na igreja, ou seja, lançar o teu dízimo e a tua oferta ou a tua contribuição na igreja. Lança o teu dízimo nas águas da igreja e depois você colherá. Meu irmão, essa ideia é muito legal. Porém, esse texto, como eu já falei, não se refere a dízimos e nem a ofertas, tá bom? Literalmente não. Literalmente não significa dízimo nem oferta. Agora, tipologicamente, muitas pessoas usam para incentivar as pessoas a dizimar e a ofertar e a contribuir. Tá bom? Então vamos lá. Lance o teu pão sobre as águas e depois colherá. Aí o pastor vai pregar mais ou menos o seguinte: lance o teu dízimo na igreja. Porque a igreja vem da religião. E a palavra religião, no original aramaico, não é verdade? Aponta para a palavra água. Entendeu? Então você pode observar que a palavra água na Bíblia sempre está unida
com a palavra religião. Isso aqui é muito forte. Então, na Bíblia está escrito o quê? Lance teu pão sobre as águas. Aí o pastor pode transliterar o texto dizendo o seguinte: lance o teu pão na religião, porque religião é sinônimo de água. Entendeu? Lance o teu pão na religião. Ou seja, lance o teu dízimo na igreja. E depois de muito tempo, colherá e repartirá com 7 e até com 8. O número 7 na Bíblia é tipológico. É o número grande. Tá bom? Então, e depois colherá e terá condições de abençoar 7 pessoas, ou 70, ou 7.000 pessoas da sua família, ou até 8 pessoas, que no sentido tipológico é 8.000. Tá bom? Então você lança o pão e depois você colhe para 7.000 ou para 8.000. Porque dentro da tipologia bíblica, o número 7 aqui no texto aponta para 7.000. E 8, né, repartirá para 7 ou para 8. 7, 7.000. 8, 8.000. Então você vai ter condições financeiras de manter uma empresa até com 7.000 pessoas. Entendeu? Porém, o texto aqui, meu irmão, é muito complexo, tá? É muito complexo. Então, assim, se uma pessoa perguntar, pastor, lançar o pão sobre as águas é correto? Ou seja, lançar o pão sobre a religião é correto? Claro que é. Somos dizimistas, somos ofertantes, não é verdade? Você está lançando o pão sobre as águas. Agora, isso também não quer dizer que você é dizimista e ofertante, que você vai colher dízimo e ofertas depois para sustentar 7 ou 8.000 pessoas. Porque o texto está dizendo, olha, lance o teu pão no navio. Ou seja, lance a tua semente no navio. Você é fazendeiro. O texto está dizendo, você é fazendeiro, você tem uma fazenda, pegue o teu grão e exporte. Trabalhe com o teu grão. Multiplique o seu grão. Porque tem gente que lança um grão. Então ele vai colher 7 grãos. Tá bom? Porque aí é a lei da multiplicação. Então você tem que lançar bastante para conseguir bastante, tá bom? Lançar bastante grãos para conseguir bastante grãos. Então, outro detalhe aqui é o seguinte, existe uma cultura judaica, uma lenda, podemos dizer, que Salomão trabalhava com piscicultura, que é aquela questão de criar peixes em lagoas ou piscinas, no Rio Jordão. Então, Salomão trabalhava com crias de peixes, ou com criames de peixes. E por isso muitos acreditam que Salomão estava dizendo o seguinte, lança o teu pão para os peixes, entendeu? Então tem essa cultura aí judaica que diz que realmente Salomão criava peixes. E ele disse, lança teu pão sobre as águas para os peixes comer. O pão aqui seria semente de trigo, tá bom? Então Salomão iria criar os peixes e depois os peixes seriam vendidos e aí Salomão pegaria o dinheiro dos peixes, tá bom? E para terminar aqui, pessoal, eu quero dizer o seguinte, que essa questão de lançar semente no Rio Nilo é muito complexa, tá bom? Porque o povo egípcio, o povo do Egito, né, egípcio, eles acreditavam que o Rio Nilo era um deus, porque acontecia as enchentes e o rio transbordava mesmo sem chuva no Egito, tá bom? E eles adoravam o rio porque eles não viam chuvas e o rio enchia e trazia uma grande abundância de peixes e também dava para semear as margens. A terra ficava fértil, não é verdade? A terra molhada ficava fértil. E aí os produtores que trabalhavam na área da agricultura e também da pecuária pegava a semente do capim e plantava. Então lança o teu pão sobre as águas. Ou seja, pega a semente e planta na lama, porque o arroz e também o trigo, a cevada e outras sementes eram plantadas em lugares alagados, tá bom? Só que não é plantado a semente, não é plantada a semente. Primeiro você pega a semente, faz uma sementeira e aí planta na sementeira. E depois, quando a semente está com 15 centímetros de tamanho, quase um palmo, né? Um palmo é 22 centímetros. Então, quando a semente está com 15 centímetros, eles pegam essa semente, ou seja, a planta pequena, e
sai plantando dentro da lagoa, a lagoa rasa. Então, lança o teu pão sobre as águas. Está significando, pegue a sua planta e plante na lagoa, tá bom? Porque a semente não pode ser lançada no rio, porque se lançar no rio, o peixe come. A semente não pode ser lançada no rio. Por quê? Porque se lançar no rio, a corrente vai levar. A semente não pode ser lançada no rio. Por quê? Porque se lançar no rio, a semente só aguenta 3 dias. Se passar de 3 dias dentro do rio, da água, vai apodrecer, deteriorar, decompor, tá bom? Então, eu gostaria aqui de deixar esse vídeo para vocês. Eu espero que tenha ajudado bastante para vocês que estão me assistindo. Não pregar na igreja essa teoria de que lá no Egito a semente era lançada nas águas. Não, você vai esquecer dessa história, tá bom? Porque senão o peixe vai comer a semente, ou a corrente vai levar para outros lugares, ou vai apodrecer a semente, tá bom? Então não pregue mais errado essa questão. A semente verdadeira é aquilo que está escrito na Bíblia de Spurgeon, tá bom? Lance a tua semente no navio. Coloque a sua semente no navio e vai vender a sua semente. Vai exportar, vai trabalhar, vai multiplicar a sua semente, vai sustentar com a tua semente. Este é o detalhe literal. Este é o texto literal por esta Bíblia americana. Se você não tem a Bíblia americana, adquira a Bíblia americana, tá bom? Aí você vai falar, pastor Matusalém, mas eu queria entender os detalhes profundos sobre a história hebraica, aramaica, grega, latina, sumeriana, midrashiana. Meu irmão, aí você precisa adquirir os meus 2 livros. O livro do Gênesis, a revelação completa, e o livro dos sermões, as pérolas do conhecimento. Tá bom? Adquira esses 2 livros. Cada livro desse tem mais de 700 páginas. E são especiais. Tá bom? Então que Deus te abençoe no nome de Yeshua HaMashiach. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueça também de deixar aquele like maravilhoso para que o meu canal continue crescendo nas redes sociais. Eu conto contigo, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra,
Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor?
Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Meu irmão, quando você compra esse material, você está lançando teu pão sobre as águas da sua vida, tá bom? Porque quando você dizima e oferta, você está investindo na igreja, na obra social, não é verdade? Mas quando você investe no conhecimento, isso é posição. Tá? Dízimo e oferta é galardão que você vai receber. Agora, quando você investe em você, não é galardão não, é posição. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. São 3 mesas, tá bom? A mesa de Abraão, a mesa de Isaac e a mesa de Jacó. Então, se você investir em você, você vai ter posição para sentar nas mesas do reino de Deus, tá bom? Se você tiver muito conhecimento, você vai reinar com Cristo. Isso é muito legal em posições, porque cada um receberá o seu galardão. Então, invista no conhecimento, invista para que você tenha posição no reino de Deus. Dízimo e oferta é galardão. Conhecimento é posição. Então, adquira posição no reino dos céus.